Oi galera, bom dia. Então, tô falando baixo porque o Thalita ainda tá dormindo e eu já levantei, né? Porque eu tenho aula agora de 8h20, eu já tenho uma aula e ela vai até 9 e qualquer coisa. E em seguida eu tenho mais aulas. Então, eu já levantei. Zeus está aqui comigo do lado. Eu vou me ajeitar. Minha mesa de estudo não tá arrumada, eu não consegui deixar arrumada. Geralmente eu deixo já arrumada para o dia seguinte, porque eu tenho aula de manhã e tenho aula à noite. Então, a aula de noite, quando eu encerro, eu descanso um pouquinho e volto a estudar para fazer revisão. Mas eu tava bem cansada, então eu não arrumei a mesa. E aí eu acho que vou estudar assim mesmo, não sei se vou arrumar não. Então vou levantar, vou comer qualquer coisa e já vou assistir aula. Então, acho que eu vou gravar um vlog pra vocês da rotina. Então é isso, eu começo preparando aquele cafezinho para expulsar o sono, né, para afastar aquele sono de manhã. E aí eu vou arrumar a minha mesa, que está uma verdadeira bagunça. Eu fui dormir muito cansada, então acabei não deixando arrumada, porque meu hábito é deixar ela já toda arrumadinha para a aula do dia seguinte, mas essa noite eu estava muito cansada. Então, ó, já abri o meu notebook, o Samsung Flash 30, vocês sempre perguntam, e já deixo tudo, ó, preparado para assistir a aula. Então, eu vou dando aquela arrumada bem rápida, né, para deixar o ambiente agradável. Peguei o tablet e aí coloco do lado, porque muitas vezes eu utilizo o caderno digital para estudar, facilita imenso a minha vida. Isso quando eu não utilizo o próprio S-Note ou o Word para fazer as anotações direto. Então, ó, já estou abrindo a sala de aula aí e preparando o tablet também para iniciar a aula do dia. Então, é de manhã, minha aula de manhã hoje começa às 8h20 e eu tenho 2 aulas. Então, estou me preparando para assistir essas 2 aulas de manhã de psicologia. E se der, eu gravo para vocês um pedacinho da aula de noite, que é direito. Para quem não sabe, quem é novo aqui no meu espaço, no meu Instagram, eu faço psicologia e faço direito. Eu curso uma de manhã e uma à noite. Então, seja bem-vindo. Tomei um pouquinho de café enquanto a sala de aula abre. E olha a hora aí, 8h08. E aí eu tô organizando tudo enquanto dá hora. Daí, ó, o professor entrou em sala de aula, eu pego o meu bullet também, estudo com ele do lado, porque eu vou olhar se tem alguma anotação, alguma observação. E também faço as minhas anotações no bullet. Eu gosto de ter tudo, tanto no digital quanto no físico. Então, vocês podem ver, ó, eu anoto algumas observações que o professor tá deixando no próprio bullet, tá? E assim eu não me perco nas coisas que eu vou precisar fazer durante a semana, nas atividades deixadas pelo professor. Essa aula que eu tô assistindo é método de pesquisa com o professor Hildo. E aí, ó, eu vou acompanhando a aula. E, gente, não é fácil cursar, né, 2 cursos ao mesmo tempo, ainda mais 2 cursos que exigem bastante leitura, mas com organização, com dedicação, tudo dá certo, né? O importante é você desenvolver metas que sejam alcançáveis, metas que você consiga cumprir, para depois você não se frustrar. E o importante para você conseguir atingir as metas, para conseguir tudo certinho, é você planejar o seu tempo, sabe, os seus horários, deixar tudo definido, tudo organizado, e aí corre tudo bem. Enquanto a aula tá rolando, ó, eu vou aqui conversando com vocês. Eu sempre recebo muita perguntinha de como dar conta de 2 academias ao mesmo tempo, né? E é como eu sempre falo, organização. Só o meu segredo é organização e nem é segredo, né? Verdade que nem é segredo. Eu deixei o vídeo aí no apressadinho para não se tornar um vlog muito cansativo, muito longo. Esse é o primeiro vlog de estudo, eu nunca tinha gravado aqui vlog de estudo para o IGTV, essa é a minha primeira experiência.
E eu confesso que fiquei bem aflita, porque não sei se vocês vão gostar ou não. Então é bem importante que vocês interajam comigo. Me contem se gostaram, se querem mais vlog de estudo, tá? Que eu vou ter imenso prazer de gravar. Então, uma dica que eu costumo deixar é... eu diminuo a janelinha, tá? Eu minimizo ela e abro uma outra janela do lado aí, no S Note, no Samsung Note, como vocês quiserem. E do lado eu vou digitando as observações que eu faço em sala de aula. Eu pouco faço anotações enquanto eu estou assistindo aula. O método de estudo que eu estou usando no momento é o pré-aula, aula e pós-aula. E o pré-aula eu simplesmente, única e exclusivamente, estudo o conteúdo que vai ser dado na aula seguinte. E no horário da aula eu só presto atenção no que o professor está falando. Eu praticamente não anoto nada, eu prefiro só prestar atenção e ir escutando o que o professor está falando. Vocês podem ver que eu pouco digito algo, pouco anoto alguma coisa, porque eu prefiro prestar atenção mesmo. E aí, no pós-aula, é que eu faço as minhas anotações referente àquela aula que eu assisti. E muitas vezes eu até reviso aquela aula de manhã na parte da tarde e faço as anotações que eu perceber que são necessários. Do contrário, eu nem faço isso, mas eu foco mesmo em revisar a aula, em assistir ela novamente com calma. Peguei o tabletzinho aí do lado para fazer uma anotação no planner digital, porque o planner eu consigo levar para onde eu vou. Também utilizo a agenda da própria Microsoft, do próprio calendário da Microsoft. Eu também faço anotações para que depois ele me desperte aí, me lembre, né? Então, como vocês podem ver, ó, peguei o tablet para fazer as minhas anotações. E é assim que eu funciono, é assim que as coisas têm funcionado para mim e vem dando certo. Então, é muito importante que vocês mantenham a organização, o foco. E aí, como eu falei, durante a aula eu pouco faço anotação, sabe? Eu presto atenção mesmo no que o professor está falando, nas explicações. Eu gosto de ouvir. Eu sou muito do ouvir e aí sim eu aprendo. Então, por isso que eu foco também no pós-aula, em revisar a aula, eu modo mais rapidinho a velocidade, né? Porque aí é uma aula que eu já assisti, não precisa assistir ela tão devagar, tão lentamente. Então, eu apresso a aula e coloco ela no modo mais rapidinho e faço a minha revisão da pós-aula. E aí, como vocês podem ver, eu continuo fazendo, olhando ali os arquivos da aula. Vou fazer minha anotação no planner do que eu tenho que fazer durante o dia, anotação de algo que eu preciso ler, que o professor citou, algum artigo, alguma coisa. São as anotações que eu faço geralmente quando eu estou assistindo aula. Isso quando eu não faço anotação no próprio slide ou no próprio PDF da apostila que o professor deixou, porque ultimamente eu tenho preferido fazer tudo no tablet mesmo. E aí eu baixo os PDFs para o tablet, né? Eu utilizo o Drive para deixar todos os meus arquivos, e aí eu baixo no tablet e vou fazendo as anotações. Assim eu tenho tudo comigo para qualquer lado que for, e eu não preciso estar levando livro, caderno, um monte de coisa comigo. Levo só o tablet e pronto. Esse dia foi bem corrido, foi uma quinta-feira. Foi um dia bem corrido porque eu tinha bastante coisas para fazer em relação à faculdade mesmo. Então, como vocês podem ver, tá aí, uma manhã comigo, assistindo aula. E aí, ó, como vocês podem ver, meu coordenador entrou na sala de aula para fazer a votação dos líderes de sala de aula. Quero aproveitar nesse vídeo e parabenizar as meninas que ganharam como líder da nossa sala, né, do curso de psicologia. Então, de parabéns, as meninas fazem um excelente trabalho. Então, nesse momento aí, o nosso coordenador Sócrates entrou, se fez presente na sala de aula. E agora que vocês podem ver, ó, Tatá tá dormindo aí do meu lado enquanto eu assisto aula com o nosso cãozinho. Agora já é tarde, já é de tarde, e eu tô estudando, lendo uns textos de direito. Eu tô no meu momento pré-aula para aula de noite. Então, como eu falei, eu estudo antes. Eu também tenho uma prova para fazer uma avaliação de monitoria. Eu depois vou fazer um vídeo só falando sobre monitoria e processo de monitoria para vocês. Agora já é noite e eu já estou assistindo minha aula de direito, tá? Então, de tarde vocês viram, eu estudei o assunto de noite. Então, de noite eu tô fresquinha com o assunto para assistir a aula e entender tudo melhor.
E aí, enquanto abre a sala de aula, eu tô fazendo minhas anotações no planner físico também. Já as anotações que vão ser para o dia seguinte, no caso, para sexta-feira, pois eu tenho uma reunião de monitoria com o meu coordenador. Eu fiz inscrição para a monitoria, não sei se vou ser aprovada, mas estou bem ansiosa. E também estou me preparando para ir um possível intercâmbio o ano que vem. Então, eu estou com muitos projetos aí que em breve eu vou compartilhar com vocês. Mas aí vai ser em forma de outros vlogs, outros vídeos, são dicas que eu quero compartilhar com vocês. E lembrando que eu tenho super apoio do meu coordenador Sócrates para compartilhar essas dicas com vocês. Tá aí minha professora em sala de aula, tá? E eu tô mostrando para vocês bastante intimidade, né, de como que funciona essa rotina de estar assistindo aulas remotas e nos 2 turnos, né, manhã e noite. E sim, verdade, é bem corrido mesmo. Mas de verdade, eu espero que vocês estejam gostando desse vlog de estudo aí, que eu espero de verdade que seja útil, né, as dicas aí que eu tô compartilhando assim muito por alto. Mas eu queria mesmo compartilhar como que é a rotina de estar assistindo aula em casa, do quanto é importante você estar preparado, seu espaço organizado, sabe? Você tá bem consigo mesmo, tá com o ambiente arrumadinho, organizadinho para você focar nos estudos. É importante que você coloque sua água do lado, seu cafezinho, para que você não esteja saindo da sala de aula, do seu ambiente de estudo, para ir pegar alguma coisa e perder o foco. Isso é muito importante também, sabe? Eu gosto de deixar tudo do meu lado, para que eu não precise levantar e buscar água, nem café, nem nada. Então, já deixo tudo aí do ladinho. E aí, como vocês estão vendo, ó, eu já tô com o tablet na mão para fazer as anotações que o professor tá falando. E assim eu evito estar gastando tanto papel e poluindo, né? Aí, o nosso mundão. Então, eu tô optando pelo tablet mesmo e tudo meu ultimamente tem sido digital, ó. Para vocês verem aí, eu estou utilizando um dos meus cadernos digitais. Inclusive, tem lá na Cadernos e Rabiscos, tanto o caderno digital quanto físico. Oi, galera. Então, no vlog de hoje, vocês me acompanharam minha aula de manhã de psicologia e agora à noite minha aula de direito. Eu tive 2 aulas, gravei um pouquinho para vocês. Eu não consigo gravar muito para não perder a concentração da aula. Algumas coisas eu faço anotação, outras eu prefiro prestar bem atenção por conta do método de estudo que eu utilizo, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog, que curtam aí. E se vocês gostarem, eu continuo vlogando aqui no IGTV para vocês. Então é isso aí, super beijo e boa noite. Eu vou continuar assistindo aula, mas não vou gravar para não ficar tão cansativo o vídeo fazendo só a mesma coisa. Então vou encerrar porque tá na aula de crimes e eu preciso focar porque as avaliações estão se aproximando, tá? Então é isso, fui.